Internazionale 0, Fluminense 2, o nó tático de Renato Gaúcho que fez o tricolor chegar nas quartas de final do Mundial. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. Renato Gaúcho colocou a Inter de Milão no bolso. Baita classificação do Flusão. Eu tô aqui com Vincenzo Dalicani. Agora tá meio longe, né? Tá meio longe, a TV tá muito grande. Estudou bastante esse jogo, que teve muita característica tática, teve muito do que falar taticamente. De fato, o Renato fez um baita esquema, montou todo um sistema para conseguir ganhar de um adversário tão forte e aula tática. Muito se fala, a Inter não tá no seu melhor momento, o Bayern era mais forte. Cara, assim, é impossível a gente menosprezar o que é a Internazionale no cenário europeu, né? É um time que foi finalista da Champions League, tomou 5 do PSG, é verdade, mas no momento em que foi absolutamente à parte, no ano da Inter, mas uma Inter que ao longo da temporada mostrou ser um dos times do mais alto nível europeu. Então, a vitória do Fluminense é absolutamente comparável com o que fez o Botafogo contra o PSG, tá? Comparável demais. O nível é muito parecido, muito parecido. E digo mais, até em certo ponto foi maior no sentido de que conseguiu se impor mais. Sim. Eu até acho que o PSG um pouco hoje é superior à Inter, o estilo de jogar é mais difícil de jogar, só que o o Fluminense fez foi maior no sentido... Ele conseguiu criar chances, conseguiu perder gol. O Fluminense perdeu muito gol. Claro, sim. Então eu acho que são vitórias que dá pra gente fazer o comparativo. O tamanho, né? Cada um com a sua característica. Claro, exatamente. Mas, cara, e assim, eu quero tirar o chapéu pro Renato, principalmente, que é um cara que tem muito essa mística de ser um treinador boleirão, que não estuda. Cara, não querendo comparar, mas já comparando, vamos trazer a Argentina, que foi campeã mundial. Cada jogo teve uma escalação diferente, Sim. Ora com 3 zagueiros, ora com 3 volantes, ora com 3 atacantes. Renato, nesse Mundial, fez parecido, espelhando o que deve ser contra o seu adversário. Quando precisou colocar um time mais ofensivo, colocou um time mais ofensivo. Quando precisou jogar com 3 volantes, 3 volantes. Ontem, 3 zagueiros era o canal, 3 zagueiros, 3 volantes. Enfim, ele consegue espelhar e montar o melhor time de acordo com o adversário. Cara, assim, o cara que não estuda, o cara que não sabe de tática, ele não faz o que fez o Fluminense, tá? Não faz o que fez o Renato. Então, assim, é impressionante. A gente vai colocar tudo aqui, todos os detalhes desse jogão de bola do Fluminense, tá? Antes, deixa o like pro torcedor do Fluminense, tá chegando agora, OWTV. Você não esquece mais o caminho, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Tem outros vídeos do Fluminense nesse Mundial. Tem uma playlist do Fluminense. Exatamente, é muito fácil. Só buscar aí nas playlists do Visão pra Jogo, a playlist do Fluminense que vai estar lá, os vídeos que a gente fez sobre o Fluminense e vai continuar fazendo. Não é só porque o Mundial segue e, logicamente, vai acabar em determinado momento. A gente continua na cobertura do Fluminense também ao longo de toda a temporada. Então, você não vai se arrepender. Se inscreve no canal, beleza? Mais do que os melhores momentos de Fluminense e Internazionale, mais do que os melhores lances, mais do que os gols do Fluminense, né? A gente começa agora a entender taticamente o que foi esse jogo, tá? Esse lance é o primeiro minuto de jogo. É o primeiro lance da partida, tá? E aqui eu marco pra você. A Internazionale com uma saída em 3, Matteo Darmian, De Vrij e Bastoni, com Nonato, Arias e Cano nessa marcação mais alta. O Nonato tirando essa linha de passe no Aslani, que é o primeiro volante da Internazionale. O Bernal colado no Barella, o Martinelli colado no Mkhitaryan. Aqui os dois alas, o Dumfries e o Di Marco, com os dois alas do Fluminense também muito próximos deles, tá? O que acontece aqui? O Fluminense dá uma amostra de que vai marcar alto, de que vai pressionar, de que não vai deixar a Inter jogar confortavelmente, né? Então, o Arias tira o Bastoni, o Nonato tá fechando essa linha de passe no Aslani e o Cano tá marcando ao mesmo tempo o De Vrij e o Darmian. O famoso meio termo, né? O meio termo, ele tá no 50-50 por ali, né? Na sequência do lance, a gente vai conseguir ver que ele vai aumentando, ele vai diminuindo cada vez mais essa distância. Olha aqui, se o De Vrij tentar o passe, o Cano vai interceptar. Então ele tá marcando os dois, por mais que ele não esteja próximo exatamente de um ou de outro, ele tá marcando os dois. Aqui é interessante, dá pra ver o Fluminense nesse 5-3-2, nesse momento, com o Barella e o Lautaro indicando, dá a bola lá, dá a bola aqui no Darmian, né? Não tem como. Que de fato estava livre, mas a bola não consegue chegar. Ou se chegar é extremamente arriscado e corre muito risco de errar. Exatamente. Ele pode tentar de esquerda, tentar um passe aqui, mas fica muito difícil. E aí, pra você ver como o Fluminense faz essa marcação alta, essa marcação pressão de forma inteligente. Aqui o gatilho da pressão. Como que é gatilho de pressão? Quando você vê o número nas costas do adversário, quando tem um passe para trás, quando tem um domínio mal feito, isso tudo é gatilho de pressão. O Fluminense entende isso com o Nonato, que sobe marcação, o Cano vai tirar o espaço do Sommer também e o goleiro vai dividir uma bola com o centroavante no primeiro minuto de jogo.
no primeiro minuto da partida. Foi o maior sinal de que o Fluminense não deixaria a Internacional confortável, né? E logo cedo sai o gol. Então, assim, o primeiro começo minuto do tem Fluminense, isso, com 3 minutos. Exatamente. O primeiro minuto mostra, dá uma amostra da pressão que o Fluminense vai fazer na saída. E o terceiro minuto já traz o gol. O gol é uma mistura. O gol é numa base posicional de jogo, mas com princípios funcionais que colocam o Fluminense na rede. Vamos entender isso aqui, tá? Fluminense com 3 zagueiros. Freitas pela esquerda, Thiago Silva pelo centro e o Ignacio pelo lado direito, né? Quarteto no meio campo, Martinelli, Bernal, Nonato e Arias. Por que é uma base posicional? Porque é o 3-2-5. 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, 2 alas e um centroavante, né? Linha de 5 na frente, com uma linha com 2 no meio campo e uma linha com 3. Só que nesse caso, os dois meias, os dois internos estão até mais aproximados. Sim, sim. Eu queria citar até o que você achei muito interessante, a escadinha que você comentou ontem. Logo depois, o Ignacio vai conseguir dominar essa bola e olha o posicionamento do Martinelli. Ele faz a escadinha. É princípio que o Fluminense cansou de usar com o Fernando Diniz. Cansou de usar, o torcedor cansou de ver essa escadinha, porque os jogadores se enfileiram, 3 jogadores se enfileiram para que haja a linha de passe, mas para também aproximar esses caras, né? E a partir dessa estrutura, você movimenta no setor da bola para gerar vantagem. É o que o Fluminense faz. A escadinha acontece, a bola do Ignacio vai entrar no fundo, o Martinelli vai ficar com o Samuel Xavier e com o Arias, muito próximos do lado do campo, para ter superioridade no setor da bola. Os jogadores tabelam por ali, os 3 pegam na bola, e aí é um quê desse time do Renato também, que tem mostrado muito nesse Mundial, pressão pós-perda de posse. Não que o Fluminense tenha perdido a bola aqui, mas os caras disputam toda a bola, dividem toda a jogada. A bola vai sobrar e vai ficar em disputa do Martinelli com o De Vrij. Ele vai disputar com o De Vrij e vai ganhar a jogada pro Fluminense, né? Ele ganha esse pé de ferro. O Arias vai chegar no fundo, a movimentação do Cano é excelente. E olha aqui, 4 jogadores do Fluminense dentro da grande área. O Cano vai entrar, tem 4 caras do Flu para 2 da Internacional. Superioridade total, né? Perfeito o lance. Por isso o Cano tem tanta liberdade e consegue fazer o gol, tá? Então, assim, esse lance do gol do Fluminense é a maior mostra do que foi taticamente organizado. Chama a atenção, se puder só voltar rapidinho, Vincenzo. Daí o fato que você falou do 3-2-5, a gente percebe que Samuel Xavier tá no bico da área, René tá entrando na área junto com o Cano. Sim. Talvez se o Cano não consegue finalizar, ele ia dificultar pro Dumfries. Então, olha como tá, nesse momento, 3 minutos de jogo, os 2 alas do Fluminense dentro da área praticamente. É a linha com 5, né? Porque você tem Samuel Xavier e René, os 2 alas, o Arias e o Nonato, tá aqui o Nonato, os 2 internos, e o Cano centroavante, tem até aqui o Martinelli participando. Participa, também. que continua na jogada, então, continua andando. Exato, é o princípio de você ter 5 caras na última linha, você chegar na conclusão da jogada com superioridade numérica com 6 caras participando do último terço, né? Se a gente pega e puxa a imagem, tem 6 jogadores do Fluminense contra 6 jogadores da Inter. Pois é. E todos, por exemplo, tem 6 para 6, mas em teoria tem sobrando 2 dentro da área, porque tem 2 fora. Inter sobrando, né? Então, também, o Samuel Xavier tá longe, mas participa da jogada. Enfim, é só o maior exemplo do que esse Fluminense conseguiu fazer para ter superioridade numérica na última linha, né? E aí ficava a preocupação. Pô, abriu o placar muito cedo, o gol saiu muito cedo pro Fluminense. Vai ficar recuado? Vai enfrentar uma Internacional recuado? Não exatamente, tá? Que a gente entende que é um Fluminense que ainda tá alto, ainda tá com esse bloco pelo menos médio, não tá num bloco baixo, né? Esse diferencial aqui. Esse é o Barella, tá? O Nicolo Barella. O Aslani, primeiro volante, também tá pelo lado esquerdo por ali. Aqui os 2 posicionados, né? Por que a Internacional fazia isso? O Fluminense marcava com 3 jogadores à saída, igualava nos zagueiros, desciam os 2 volantes, a Inter tem 4 caras na saída. E aí você tem superioridade numérica, você ganha espaço. E o Fluminense não estava orientado, ou pelo menos não fez isso em nenhum momento no jogo, a pressionar o Barella. Então, quando ele levantava a cabeça e tinha essa bola longa, eu vou até voltar porque eu tenho outra coisa para te falar. Mas, ó, quando ele tinha essa bola longa, ele não era exatamente pressionado pelo Fluminense, né? E aqui que é interessante. E só porque eu falei, saiu a marcação na hora. Aqui, muito bem. Ó, vamos lá. Aqui você tem Thuram e Lautaro. A dupla de ataque matadora nessa temporada da Internacional. E o Thuram voltando de lesão, é verdade. Importante colocar. Olha onde estão Freitas e Ignacio. O Freitas e o Ignacio numa linha mais alta do que está o Thiago Silva, do que está o Samuel Xavier, por exemplo. E o Ignacio é o zagueiro da direita, em teoria. Sim. Só que qual a obrigação? Que daí é o que você vai falar. Você tem que marcar Thuram e Lautaro de perto. Exatamente. Então eles viram os homens da caça. Quanto mais eles se movimentarem, você vai ter que ir atrás para diminuir esse espaço. Acho que era isso que você ia falar, desculpa. Não, mas é exatamente isso. E por isso que o Ignacio fez a partida do tamanho que ele fez. Por isso que o Freitas fez uma partida do tamanho que ele fez. Você viu o jogo, William. E você, torcedor do Fluminense, também viu o jogo. Vocês repararam que nem Thuram,
Nem Lautaro participaram tanto. Os Pouquíssimos. caras não conseguiram tocar tanto na bola, os caras não conseguiram ter tantos lances em vantagem. Foram muito bem marcados. E o Lautaro, nesse Mundial, até não fez muitos gols, mas criou muita chance. Todas as partidas têm chances perdidas e finalizações boas do Lautaro. Ele criou muita chance. Nessa partida, ele não teve tanto êxito. Quase nada. O Thuram, gente, o Thuram não tocou na bola. Não participou do jogo porque foram muito bem marcados pelo Ignacio e pelo Freitas. O problema é, os dois saem da referência e vêm jogar. Se abre espaço nas costas da zaga. E aí o Barella, que é um cara que lança muito bem, que bate muito bem na bola, faz esse lançamento. O Mkhitaryan tá aqui com o Martinelli e você tem o Thiago na sobra, tá? E aí a gente até conversava antes do vídeo se isso seria uma falha do Thiago Silva nessa jogada. O lançamento acontece, o Mkhitaryan consegue dominar, o Martinelli tem que acompanhar ele até o final da jogada, porque o Thiago não se aproxima. Tá marcando, é verdade, tá bem posicionado, é verdade. O Mkhitaryan vai conseguir sustentar e tocar essa bola para trás. Olha o Di Marco, ultrapassa na corrida o Samuel Xavier, que aconteceu outras vezes na partida também. Mas olha o Fluminense com qualidade para constranger a finalização, para não diminui, deixar... né? Por mais que o Di Marco esteja posicionado para finalizar, ele tá incomodado ali. O que a gente discutiu antes é, talvez o Thiago Silva tinha a obrigação de sobrar mais por conta dos dois atacantes. Sim. Então, Freitas e Ignacio iam para caça e talvez o Thiago Silva sobrasse. É uma discussão que a gente não conseguiu entrar. Responsabilidade dele marcar o cara que entra, o meia que infiltra, né? Isso. A questão que fica é, talvez o Thiago tenha que ser o cara da superioridade contra os dois atacantes da Inter, ser esse cara da sobra para os atacantes. O meia que entrar fica na responsabilidade do volante. Foi o que aconteceu nesse lance. Que o Martinelli foi atrás, daí talvez um pouco atrasado até do Mkhitaryan, conseguiu dominar e fazer essa sustentação. Sim. Foi um lance que gerou perigo, mas assim, são encaixes. E assim, 90 minutos você vai ter algum tipo de não desencaixe. dá para acertar todos. Natural, ainda mais com um time que ia naturalmente atacar. Exatamente. A gente segue na análise aí para ver. Depois do lance do gol, o Fluminense fica meio limitado. Aqui é o Freitas na jogada. Ele tem esse passe no René, é verdade. O quão produtivo seria esse passe no René? De costas, com o Dumfries pouco. Vindo. Que outras opções tem o Freitas aqui? Nenhuma, né? Se livrar. Ele vai ser obrigado a dar essa fatiada, se livrar da bola e jogar mais pra frente, né? E aí ele vai perder a bola pro Fluminense. É um Fluminense que ficou limitado porque fez o gol e não precisava correr tanto risco assim de sair curto. Fez o gol e tentava jogar longo, né? Aqui você vê o René pressionadíssimo pelo Barella por aqui, né? Ele vai tentar, vai engatilhar pra lançar, o Renato até aponta, pra frente, joga pra frente, né? O famoso não inventa, né, Vinicius? Exatamente. Se tá complicado, vamos simplificar, arruma a casa de volta e depois sai pro jogo naturalmente. O René hesita, né? E aí ele dá um passe completamente errado no pé da zaga da Internazionale. Aqui o Bastoni. E eu falei de novo, né? O Fluminense não tava pressionando tanto assim nessas capacidades de bola longa que tinha o Barella, que tem o Bastoni, né? Olha o Ares. O Ares também, de novo, não faz menção de pressionar o Bastoni na jogada. Ele engatilha e lança. E você vai deixar o Samuel Xavier num contra o Di Marco, que é um dos laterais mais rápidos do mundo, né? E aí ele vai chegar na frente, logicamente, né? Até consegue tentar disputar na bola o Samuel Xavier. O Fábio faz uma boa defesa. Então, essa bola longa da Internazionale foi o principal fator de que sofreu o Fluminense. O Fluminense não conseguia sempre constranger essa bola longa. E quando não conseguia, gerava chance para a Internazionale. Fazer um adendo que não é nenhuma questão tática, tá, Vincenzo? Mas foi o jogador que encostou na bola ali, o Fábio. Merece uma estrelinha, merece uma menção honrosa. 44 anos e no nível que ele tá jogando, o nível de enfrentamento que tem, e ele continua sendo muito útil e muito, até me faltou a palavra. Determinante pro Fluminense, cara. É impressionante. O nível que ele tá, na idade que ele tá, é absurdo. É impressionante. O Thiago Silva também, mas é que o Fábio ainda é um pouquinho mais velho, né? Então, aninhos, né? O Thiago já tá novo, o Fábio tá 4 anos na frente. Olha aqui, a linha de defesa do Fluminense com 5 jogadores, essa linha com 4, na verdade, praticamente um 5-2-3, né? 5-3-2, na verdade, porque o Arias tá pouco envolvido na marcação. Mas, na teoria, 5-4-1. Esse 1 é o Nonato. Porque, em teoria, o Arias estaria mais pra cá. O Arias teria que estar posicionado aqui, ele tá se recuperando na jogada ainda. O Cano tá pela esquerda. Situacional? Não. Aconteceu em algumas oportunidades ao longo do jogo. O Cano marcava pela esquerda, o Nonato marcava mais à frente nessa saída de bola da Internazionale, né? Por quê? É isso que eu ia falar. Eu tenho uma teoria. Assim, eu tenho uma teoria, eu não sei se é isso, tá? Pode falar. O Cano marcar pela esquerda e o Nonato marcar à frente é mais fácil pro Fluminense identificar gatilho de pressão. Por quê? Porque o Nonato é um cara, por ser meio campista, mais acostumado com a fase defensiva do jogo. Então, quando ele notar que pode roubar a bola,
ele tem essa percepção mais aguçada do que teria o Cano. E mais móvel também. Mais móvel, mais explosivo. O Cano já tem seus mais de 30 anos, né? Não é um cara que tá na flor da idade também, no auge físico da carreira. Então ele fecha pelo lado esquerdo, pode facilitar pro Fluminense roubar uma bola mais à frente. Imagino que tenha sido essa a ideia do Renato. Como no segundo tempo aconteceu Com o Everaldo. Com o Everaldo. Exatamente. Que a gente vai mostrar também, não dando spoiler, né? Exato, mas aí no final do primeiro tempo a Internazionale atacando dessa maneira com o Fluminense em duas linhas muito próximas e o que é interessante, né? Darmian e Dumfries duplando pelo lado direito contra o René. E aí a importância de ter 3 zagueiros. O Thiago Silva toca nesse ponto depois do jogo, né? Você tem 2 contra 1 aqui. Se você tem só 2 zagueiros, onde estão os 2 zagueiros? Thiago Silva e Ignacio, marcando a dupla de ataque da Internazionale. Tem que sobrar um, tem que ter a superioridade numérica. Por quê? Se você tem sobra, você consegue igualar do lado do campo também. E aí você mata essa jogada entre Darmian e Dumfries. E não o Darmian é o zagueiro pela direita. Sim, ele aparecendo como um ponta, né, nesse momento. Lógico, a jogada vai continuar, foi até o lance do quase pênalti que sofreu o Darmian na jogada, né? Ela vai até dar uma acelerada na jogada para não perder muito tempo nisso, mas é só para mostrar que no final da jogada o Darmian disputa com o Freitas e sofre uma falta. Mas aí muito próxima da justifica a área. escalação. E daí Justifica a escalação, a sim. própria entrevista do Thiago Silva. E daí, como eu falei, comparando com a Argentina, campeã mundial, Sim. de você espelhar ou de você fazer esquemas para bater o seu adversário. O 3 zagueiros justificou muito ontem por conta do esquema da Internazionale. Sim, e é um esquema que, assim, a cara da Inter com o Inzaghi, mantido pelo Kivo agora quando assume, então é uma Inter que tem, de fato, essa cara há muito tempo, né? E o Fluminense espelha o esquema para tentar encontrar na adaptação ao adversário esse momento em que anularia a Internazionale, né? Olha o Freitas marcando o Lautaro, cara. No campo de defesa da Inter, campo de ataque do Fluminense, né? Pressionando em cima, não larga do Lautaro, não deixou jogar em nenhum momento, né? O Lautaro vai conseguir dominar, mas vai ser muito pressionado, vai perder essa bola, né? O Freitas consegue roubar. Aí o que acontece? Todo mundo encaixado. Bernal marcando o Aslani, aqui o Martinelli no Mkhitaryan, o Arias marcando o Bastoni, o Cano tá marcando o De Vrij, sobra o Barella, é verdade, mas esse passe não existe. Porque o portador da bola, o cara que vai dar o passe, ele tá fechando. Você não por tem 2 nenhuma jogadores. janela de passe ali pra bola chegar no Barella. E outra coisa, daí você tem 6 jogadores nessa linha ofensiva apertando essa saída. E se você rouba essa bola, você já rouba em boa condição, né? Rouba em boa condição, como acontece. Olha o Arias mapeando o campo, quebrando o pescoço para encontrar o Cano. Vai ter muita dificuldade para dar um passe de quebra de linha pro Cano aqui, tá? O Cano devolve, a finalização é muito interessante do Arias para uma boa defesa do Sommer e o Samuel Xavier perde o que seria o 2-0, tá? E olha quantos jogadores tinham na área ali. Exato. Então, num lance em que o Fluminense, com o Freitas, acompanhando individualmente o Lautaro, rouba a bola no campo de ataque, na pressão, gera a principal chance do Fluminense, tirando o gol marcado nesse primeiro tempo, né? E lamentamos bastante nessa hora no estúdio aqui, viu? A gente tava assistindo verdade. junto. Quando o Samuel perdeu essa chance, a gente pode fazer falta Fica futuramente. perigoso. Pois é, mas o Fluminense foi marcar mais um no primeiro tempo, tá? Eu vou mostrar qual que é esse lance. Primeiro, aqui é a Internazionale. Tentando sair. Quando você pressiona tanto, quando você tenta tanto subir a marcação, você deixa o adversário receoso. E aqui o Darmian, né? Tá de costas, na perna ruim, é verdade. Mas assim, espaço ele tem. Ele tem espaço para dominar e encontrar uma jogada, principalmente porque é um jogador acostumado a ser pressionado. Mas perdi a bola no lance anterior. O que eu vou fazer? Vou virar de esquerda e dar um bago daqui. Vou me livrar dela. Vou me livrar da bola nesse momento. De perna esquerda ele erra e esse é o lance que gera o gol anulado do Ignacio, né? O Fluminense consegue roubar nessa pressão novamente. O Bernal levanta a cabeça e encontra o Samuel Xavier passando. Samuel atacando a última linha. Atacando a última linha, exatamente. Ele consegue chegar na bola, o lançamento é até interessante. E aí o Bastoni vai fazer a falta, aí vai fazer essa falta para o Fluminense, né? A falta no canto, ao cruzamento. O Ignacio vai fazer o gol de cabeça naquela jogadaça de cabeçadas, tabela por cima. Mesmo assim, invalidado pela Anulado. arbitragem, né? Finalzinho do primeiro tempo, para mostrar o bloco baixo do Fluminense agora. Uma linha com 5 jogadores, já falamos. Uma linha com 4 jogadores. O Nonato como esse cara da frente. E o Cano pela pelo lado esquerdo, tá? Isso é importante porque lá na frente vai fazer bastante diferença. Então, o cenário do final do primeiro tempo foi esse. Foi um Fluminense muito bem postado contra uma Internazionale que tentava se mexer bastante para gerar vantagem, né? E detalhe que eu queria citar, você percebe que às vezes o Cano tá marcando mais do que o Arias. Sim. O Arias muitas vezes descansando mais, até porque o Arias é o desafogo muitas vezes. Exatamente. Mas é engraçado que é o terceiro lance que você vê o Cano marcando até mais do que o Arias. Exatamente. Aí você vê, né? Uma Internazionale que tem o De Vrij posicionado como zagueiro, o Barella, meio-campista, posicionado como zagueiro, o Mkhitaryan, meio-campista, posicionado como zagueiro, o Aslani é o único cara a preencher o setor de meio-campo, e numa última linha você tem Dumfries, lateral direito, ala direita, posicionado na sua, Darmian, zagueiro da direita, posicionado como interno, dupla de ataque Thuram e Lautaro,
Di Marco pra dentro e o Bastoni como ponta esquerda, né? Então, assim, é uma Inter que se mexeu muito, que fez muitas mudanças. 6 jogadores de posição. atacando a última linha. Isso é muito importante, cara. E o Fluminense, mesmo em inferioridade, tem o Cano, que se a bola é lançada para cá, ele vai tentar recuperar. Você tem essas compensações que iriam acontecendo ao longo da partida, né? Então o cenário do final do primeiro tempo foi esse. O Fluminense bem baixo, uma Inter bem alta e tentando se movimentar bastante para gerar essas vantagens da superioridade. Não deu certo, o Fluminense marcou muito bem. Seguindo na análise, a gente começa a entender o segundo tempo da partida, e aqui esse lance não vai dar em nada, né? Segundo tempo da partida, o Fluminense volta um pouco mais alto. De novo, Nonato como o cara da pressão, Cano pela esquerda, Arias pelo lado direito, 2 volantes. 5, 2, 3. 3 jogadores para fecharem essa saída internacional que aconteceu com 3 jogadores também. O Fluminense variou durante a partida entre o 5-2-3, o 5-3-2 e o 5-4-1. Exatamente. Você consegue puxar várias imagens dessa diferença no meio de campo de ataque. A primeira linha de 5 era a mesma, né? Mas aqui variava bastante. E aí a Inter faz mudanças, né? O Susic entra na vaga do Aslani para dar um pouco mais de qualificação com a bola no pé. O Susic teve um destaque na última temporada, chegou no último mês, foi contratado pela contratação Inter. recente. Exatamente, muito recente, mas tem mais qualidade que o Aslani. O Carboni, que tá lá no outro canto da sua tela, ele também entra na vaga do Mkhitaryan, também para dar um pouco mais de dinâmica, é um jogador mais jovem, é um jogador mais ofensivo. mais ofensivo, tem o drible, então é um jogador mais ofensivo com mais alternativas do que tem o Mkhitaryan, né? Essa jogada é até interessante. O Susic vai encontrar essa boa enfiada de bola, esse passe de quebra de linha, o Carboni dá um passe de letra e a Inter consegue manter a posse da bola. Mas assim, o Fluminense que também se recupera muito rápido, que também se recupera de maneira muito interessante. Aqui de novo, né? Arias, Nonato, Cano, Bernal e aí o Hércules já tinha entrado nessa partida. Onde está o Barella? E o que eu falei? A única e principal ameaça da Internacional ao longo do jogo, bola longa do Barella. Bola longa do Barella. E ele tem essa capacidade de encontrar, E sempre buscando o ala do lado contrário do campo, né? Pouco pressionado, novamente. Ele tenta o lançamento, o Di Marco chega nas costas do Samuel Xavier, consegue cruzamento, mas foi travado pelo Ignacio, que também foi muito bem no jogo, tá? Mais uma vez, 5 jogadores, 4 jogadores, 1, Lima e Hércules, né? Então os 2 jogadores já em campo, até no lance anterior eu falei Nonato, era Lima, tá? Lima já tinha entrado também. Lima pelo lado esquerdo, o Hércules fechando nessa dupla um pouco mais de pegada com o Bernal, o Arias descansando. Isso é antes da parada técnica, tá? Então os jogadores tomaram essa decisão e já começaram a fazer, mesmo antes de conversar com o Renato sobre. Mesmo de ter aquela conversa em Thiago Silva e Renato Gaúcho, que ficou bem marcado. Exatamente. Aí o Fluminense tentando essa marcação, a Internacional com a bola e aqui o Luiz Henrique pelo lado direito. O que você vê? Os jogadores de mais 1 contra 1, de possibilidades de enfrentamento 1 contra 1 da Inter eram Luiz Henrique e Carboni. Juntos ali no Os 2 do mesmo lado do campo, juntos. Aí não dava certo, né? E aí a gente vai ver que o Kivo faz essa inversão. Põe o Luiz Henrique para a esquerda, o Carboni pelo lado direito para ter 1 contra 1 contra essa defesa do Fluminense, né? Aqui novamente, tá? Agora com o Everaldo dentro do gramado. A gente vai ver nesse lance exatamente essa inversão do 5-2-3 para o 5-4-1. Você tem essa linha de atacantes, né? Arias, Lima e Everaldo e os 2 volantes. A Inter vai conseguir empurrar o Fluminense para trás, vai conseguir manter essa posse da bola um pouco mais no ataque e olha o Everaldo se recuperando. E aqui vai dar para ver o que inverte do 5-3-2 pro 5-4-1, né? O desenho bem feitinho ali, muito bem claro, tá? Muito claro. Ó, Samuel, 3 zagueiros, René, 4 meio-campistas e o Lima. Por que eu falei que é antes do cooling break, né? Da parada técnica, né? Porque aqui, o Lima como o cara da referência, o Arias pelo lado esquerdo. Depois da parada, aí sim, o Arias vai passar a ser esse cara centralizado, esse cara da pressão mais à frente, e o Lima vai ficar pelo lado esquerdo fechando bastante. Isso é depois, por exemplo. E fazia muito sentido, até pelo fato de que o Arias já estava jogando a partida inteira. Sim. É um jogador que pode ser o escape do Fluminense, tem mais características de sustentação e de velocidade que o Lima. Então fazia muito mais sentido nesse momento o Arias descansar e ser esse desafogo do que o próprio Lima. Exatamente. Principalmente a questão da sustentação. Assim, é o cara que segura a bola da maneira que segura o Arias, para esse tipo de jogo precisa estar mais à frente, precisa ser alvo de bola. E tava mais cansado. Mais cansado. O Lima tinha acabado de entrar. É muito lógico, né? E aqui o Lima praticamente numa linha com 6 jogadores do Fluminense. E o Everaldo né? aqui. Exatamente. O Everaldo fechando bastante pelo lado direito. E aqui o Luiz Henrique ainda pelo lado direito. Como é que você ataca um time tão fechado, né? E aí dá pra ver a Inter com 2 jogadores marcados por 2 jogadores, linha com 6 para uma linha com 6 do Fluminense também. E é o que você quer citar, porque, por exemplo, é muito difícil pro Di Marco ir para essa linha de fundo. Exato. Ele tá muito fechado. E daí é o que você quer. Como é que você faz isso, velho? Como é que você ataca um time em bloco tão baixo, com as linhas tão próximas, um sistema defensivo tão bem montado? 1 contra 1. Você precisa de alguém que quebre esse tipo de jogada. Que ele faz Carboni para a direita, canhoto com capacidade de drible curto, e o Luiz Henrique
pro lado esquerdo, destro, com capacidade de drible curto também. O Carbone faz o drible pro meio, encontra a virada de jogo no Luiz Henrique, com bastante espaço. Isso é um cenário do Fluminense tentando se recompor defensivamente. O Luiz Henrique vai levar o perna esquerda fazer o cruzamento. Melhor chance da Inter na partida. O cruzamento é bom, o Lautaro domina e gira batendo na trave. Então, assim, é um dos grandes momentos dessa Internazionale, muito na inteligência do Kivo de colocar o Carbone para um lado, o Luiz Henrique para o outro e assim complicar um pouco a vida da puxa para dentro daí muitas vezes, né? Exatamente, cara. E aí o Everaldo entra pelo lado direito só para marcar? Não, para ser alvo de bola longa também, para ser um cara a disputar não com os zagueiros, mas pelo lado esquerdo da zaga da Internazionale. É o alvo da bola longa, consegue sustentar a jogada, consegue ganhar pelo lado direito do ataque. O passe é excelente, ele vai quebrar a marcação de uma maneira incrível nesse lance. Um passe muito bom para o Arias conseguir dominar. E aí eu acho que o Arias pecou um pouquinho na jogada, tá? O passe vai ser até interessante, mas é um passe que não dá a condição do Lima de chegar batendo de perna esquerda. E aí que é interessante, porque se o Lima tem a capacidade de ir pro fundo e bater de esquerda, ele fica no 1 contra 1. Se ele não tem, como não teve, porque o passe foi fraco, ele tem que encarar 2 contra 1. E daí ele corta pro meio, na hora de finalizar, você vai ver que ele vai estar absolutamente pressionado pela marcação. A finalização ainda é boa, ele perde o passe tinha que ser mais em progressão, né? Mas também como é que você vai cobrar a altura do jogo que tava? Não dá. O Arias sem perna, é um negócio difícil. Mas sim, mais uma boa jogada, isso que a gente quer ressaltar. Exatamente. No final pode ter tido um desencaixe ali na finalização, enfim, tava melhor para esquerda ou para direita, mas como o Fluminense também jogou e teve suas chances, suas oportunidades. Exatamente. O gol do Hércules até não tá aqui porque é uma jogada que o Fluminense bate um lateral longo, a bola sobra, ele faz o gol da entrada da grande área. Não é uma jogada absolutamente trabalhada taticamente. Essa sim. Essa com o Everaldo que entra pelo lado para conseguir essa disputa contra o jogador mais baixo, a bola enfiada, o 2 contra 1 do lado fraco da bola. E aí, para mim, o Arias pecou, mas também não dá para cobrar. Não dá para jogar. Muito melhor que isso. Enfim, é um Fluminense que amarrou a Internazionale, é um Fluminense que conseguiu ser muito eficaz no que se propôs a fazer, taticamente impecável, irretocável o Fluminense. E é o tipo de análise que absurdo. A gente gosta de fazer, né? Porque teve muita legal. tática, Não teve muito acaso. O Fluminense achou um gol. Cara, teve muito desenho tático, teve muita situação pra gente mostrar aqui. É tudo menos achado. E você teve que resumir ainda, porque se você quisesse, você fazer um vídeo bem mais longo, mas a gente precisa ter um tempo aqui, né? Eu tirei bastante coisa da análise, ainda ficou grande, né? Mas assim, bastante coisa, tá? Muito assim, bem o Fluminense. chega com moral, né? Agora o adversário vai ser o Al Hilal, mas chega com moral. Vai ter guia aqui no canal do Al Hilal. Vai ter guia do Al Hilal. Você, torcedor do Flusão, que quiser saber melhor sobre o Al Hilal, a gente vai fazer um guia, como a gente fez de todos os adversários dos brasileiros até o momento, fez da primeira fase. Vai ter vídeo do Al Hilal para... E assim, um adversário mais acessível, né? O Manchester City tem um jogo muito dominante, eu acho que seria complicado, possível mais complicado. O Al Hilal eu acho mais acessível, também vai ser difícil, mas acho... Em termos de encaixe... Isso, sim, questão do encaixe. Em termos de encaixe de jogo, não é nem eu acho o Al Hilal mais factível do que o City. Não é quem é melhor ou quem é pior, Isso, é questão de encaixe de jogo. Dito isso, o Al Hilal é difícil ainda. É um time bem complicado. É um time europeu que joga na Arábia. Exatamente. Enfim, fica essa análise, mas acho que o Fluminense tem chance, tá? Tem acho chance. Que, jogando dessa maneira, lógico, a questão física começa a pegar um pouquinho, mas mantendo o nível de competitividade, o nível de entrega tática, é o Fluminense que tem chance de passar a semifinal sim. E elevou muito a moral também, né? Muita coisa. E você, torcedor do Flusão, gostou dessa análise? Comenta aqui o que você achou do jogo do Fluminense. Comenta aqui quais as inspirações do Fluminense para o restante do campeonato. E lembra bem o nome do nosso canal, OWTV. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Se você tiver algum jogador do Fluminense que você quer que a gente faça análise, comenta aqui que a gente vai atrás também. Além da análise do Al Hilal, além da análise do Soteldo, que em breve vai sair também, e de outros jogadores do Fluminense que vierem a se destacar. É isso, até o próximo vídeo.